Pessoal, vamos lá mais uma correção de exercício. Nesse caso aqui o BD2, A13B, exercícios de trigger. Tá? Vamos fazer essa correção aqui. É uma listinha curta. Bom, o primeiro exercício sobre trigger é cria uma tabela chamada empregados2 com a mesma estrutura da employees. Faça uma trigger que à medida que a tabela employees for sido preenchida, ou seja, inserido dados, né, essa tabela empregados2 deve ter os mesmos dados. Então, vamos dizer assim que seria mais ou menos um espelho. O que eu vou fazendo a partir daquele momento da tabela employees, a minha empregado2 vai sendo preenchida. Tá? Essa seria a intenção do exercício aí. Bom, primeiro é criar justamente a tabela empregados2 com a mesma estrutura. Para a gente fazer isso, a gente vai executar esse comando aqui, ó. Create table empregado2 as select asterisco from employees where 1 igual a 2. Esse where, na verdade, é igual a 2 é a minha tabela inteira, né? Porque 1 nunca vai ser igual a 2, pelo menos aqui em banco de dados. Então, não existe a nossa tabela ainda empregados2. Ele vai copiar a estrutura inteira aí para ela. Então, ó. Beleza. Tabela empregados criada. Se a gente der um select na nossa tabela empregados2, tá aí, ó, a nossa estrutura completíssima. Beleza? Então, tá certinho aí para a gente pegar e tá utilizando agora a estrutura a partir desse momento. Agora aqui a trigger, né? Ó. Então, toda vez que eu der um insert na employees, ele precisa me dar um insert também na empregados2. Tranquilos? Então aqui, ó, create or replace trigger add copy. Esse add copy aqui, ó, é o nome da minha trigger. Poderia ser X, AB, banana, maçã, qualquer coisa. After, insert. O after é o que? O after é depois. Depois do insert. Aqui, ó. On, qual é o objeto que vai estar sendo monitorado essa trigger? No nosso caso, a tabela employees. For each row. O for each row é justamente para que seja feito a cada linha inserida. Begin. Insert into empregados2, employee ID, first name, last name, e-mail, phone number, hire date, job ID, salary, commission, PCT e manager ID. Esses dados são exatamente o que eu tenho na minha tabela employees. Então, quando for inserido alguma coisa na tabela employees, depois de inserido, ó, ele vai fazer o quê? Um insert into na tabela empregados2. Quais são os dados? Quais são os valores que vão ser inseridos? New, ponto. Employee ID, new, ponto. First name, new, last name, new, e-mail, new, phone number. Esse new aqui, ó, é o que? É um novo dado. Lembram-se disso? O novo dado é na hora de eu estar digitando insert ali, o valor de cada um dos campos vai vir para cá, ó. Esse new só é enxergado em trigger, em mais nenhum outro objeto, né? Os dados antigos é o 2 pontos old, correto? Nesse caso, como a gente tem inserção, a gente vai estar utilizando o new. Bom, então, ó, vamos criar essa function aqui. Beleza, vamos dar o apply, ó, trigger add copy compilada. Se a gente der um select aqui na empregados2, não vai ter nada, correto? Como a gente já fez aqui anteriormente, né? Agora sim, ó, a gente vai fazer o quê? Vai dar um insert into employees, employee ID, first name, todos os dados que eu quero. E todos os dados que eu quero. Correto? E isso é na employees e não na empregados2. Vamos dar um insert aqui, ó, na employees. Run. One row inserted. Inseriu na employees. Vamos ver na empregados. Select. Asterisco for empregados. Beleza, ó. Tá aqui, ó. Ah, e na minha employees. Select. Asterisco from employees.
where, vamos pegar pelo ID, employee ID igual a 989. Tá aqui, ó. Então, tudo que eu estou inserindo na employees está sendo já inserido automaticamente na empregados 2. Bacana, né? Esse efeito é muito legal. Bom, eu não vou pegar e vou executar o commit, tá? Mas para o exercício realmente fosse efetivado, na trigger eu teria que estar colocando commit aqui, ó. A trigger justamente ela está parando aqui para mim, ó. Na verdade o commit ele teria que ser aqui, ó. Tá? Então deveria ter um commit aqui caso realmente eu fosse efetivar. No meu caso eu não vou efetivar, mas poderia. Então habilitaria o commit, compilaria de novo a trigger e ele iria pegar e continuar. Correto? Vou dar o rollback aqui para ele desfazer essa transação e não inserir, mas para mostrar aí a didática como resolver esse problema do primeiro exercício aí. Ok? Vamos para o segundo exercício. Ele vai fazer o que aqui? Ó? Faça uma trigger que verifique se os dados da tabela empregados 2 estão sendo alterados. Caso o salário esteja sendo alterado, a trigger não deve permitir gravar o registro. Então a gente vai fazer o quê? Vai monitorar se tem alteração no salário da tabela empregados 2. Correto? Então vamos lá. Ó. Create or replace trigger, verify emp2. Before update, então a gente vai estar verificando essa atualização antes de executar o update. Ó, before update. Off salary no campo salário da tabela empregados 2. For each row para cada uma das linhas. Begin. If new salary diferente de old salary, ou seja, o salário novo que está sendo colocado lá na employee, lá no update, é diferente do salário que já está lá dentro, certo? Então, raise application error. Salário dos empregados não pode ser alterado. Beleza, isso daqui resolve o nosso problema. Ó. Então, vamos criar essa trigger aqui, ó, na empregados 2. Ok. Bom, vamos dar aqui, ó, um select na empregados 2, vai ter um registro. Ah, a gente deu rollback, né? Então vamos lá, vamos fazer aquele insert novamente e eu vou dar o commit, justamente para a gente testar. Ó, inserir, rodar o commit. Beleza, agora eu pelo menos tenho um funcionáriozinho ali na minha empregados 2. Legal. A gente pode mexer nesse salário, a gente não pode mexer nesse salário aqui, né, ó. Update empregados 2 set salary igual a 2000, where employee ID igual a 989, que é o valor ali, ó. Então a minha trigger vai verificar, certo? Na atualização se eu tô mexendo no salário dele, ó. Nesse caso eu tô. Ó, o que ele fala aqui, ó. Error during execution of trigger, line 3. Salário dos empregados não pode ser alterado. Beleza, tá funcionando a nossa trigger aí, ó. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue pegar e matar o nosso problema aí da nosso exercício 2 de trigger. Tá? Agora, exercício 3. Crie uma tabela chamada empregados 3. Copie todos os dados que tenham o Job ID IT Prog da tabela Employees para essa tabela. Crie uma outra tabela chamada Log Empregados 3, contendo a estrutura de empregados 3 com dados antes e depois de alterações. Faça uma trigger na tabela empregados 3 para fazer essa auditoria. Então a intenção é o quê? É monitorar a nossa tabela empregados 3. Qualquer tipo de alteração, né, que a gente tiver, a gente vai poder verificar nessa tabela log que a gente está colocando aí, né? Então, primeira coisa aí, ó, é fazer com que seja feito isso daí, ó. Create table empregados 3 é select asterisk from employees where job ID igual IT prog. Então, nessa forma aqui a gente acabou de criar os empregados 3,
com a mesma estrutura da employees, ó, mesma coisa. E se a gente for ver os dados aqui, ó, justamente a gente tem o que, ó? Job ID igual a ITprog. Tudo então que é ITprog de dados já foi copiado para nossa empregados 3. Show. Agora aqui a gente está criando o que? A nossa tabela de log. A tabela de log ela é um pouco diferente da tabela empregados 3 realmente. Por quê? Porque eu tenho que guardar o valor anterior e o valor novo. O valor anterior e o valor novo de cada um dos campos. Então aqui ó, eu estou utilizando um timestamp, certo? Para ver qual é a hora que está sendo feita essa alteração. Eu estou utilizando um campo usuário, tá? Para ver qual é o usuário, no nosso caso vai ser o HR mesmo, que é o usuário que está conectado no banco. E depois, para cada um dos campos, eu tenho um old e eu tenho um new. Eu tenho um old e tenho um new aqui, ó. Do mesmo tipo para cada um dos campos, né? Ó. Então, se o meu old é de varchar 2 de 20, o meu new também. Se o meu old é varchar 2 de 25, o meu new também, ó. Beleza? Para cada um deles aqui, ó. Beleza, vamos criar então essa tabela aqui, ó. Né? Create table log, table log em endereços empregados 3, ali ó, e cada um dos campos. Vamos pegar e criar esses caras aqui. Ó. Beleza, criamos a tabela. Tá, ó. Se eu for verificar ela, bom, ela não é para ter nada aí dentro. Legal, ó. Estão todos os campos aqui embaixo, mas não tem nada. Agora aqui, create or replace trigger, up empregados 3. Up é de atualização, poderia ser qualquer nome. After é depois. Depois de um insert, depois de um delete ou depois de um update. Ou seja, aqui a gente está fazendo o quê? A monitoria das 3 operações, ó, insert, update, delete. Onde? Na tabela empregados 3. Begin, insert into, log empregados 3. Então eu estou monitorando a minha tabela empregados 3 e fazendo inserção na minha log empregados 3. Ó. Legal? E aí eu começo a colocar os campos, timestamp, usuário, employee ID, ó, o old e o new, que a gente criou lá as tabelas, né? E depois os valores aqui, ó. Os valores também eu tenho. O sysdate, que é a data atual, né, do sistema, data e hora atual do sistema. User são palavras reservadas aí do Oracle. Então, sysdate e user são funções reservadas do Oracle. A gente está utilizando elas. Depois, 2 pontos, old.employee.id, 2 pontos, new.employee.id. Esse old era de quem? Era da tabela, era o valor que já estava na tabela. E o new? O new é o valor que está sendo passado lá no insert, por exemplo, ou lá no update. Ou tal. No delete não vai ter, vai ser no insert ou no update. O old, né? Mais uma vez, é o valor que já está na tabela. Se for o caso de inserção, eu só vou ter o new. Tá? Eu não vou ter o old, eu não tenho um dado antigo ainda para inserir. Né? Se for o caso de update, eu tenho os dois. Eu tenho o old, que é o valor que já está na minha tabela, e mais o new, que é o valor que está sendo colocado ali. Se for um delete, eu só tenho o old. O new eu não tenho dado nenhum para ser inserido ou atualizado. O delete é deletar aquele determinado dado da tabela. Tá? Então eu tenho, por essas verificações aqui, ó, né, o que está acontecendo depois para mim. Vou estar colocando commit aqui justamente para a gente pegar e efetivar. Tá, ó. Então, create or replace trigger, a gente nesse caso aqui vai resolver esse problema do exercício aí. Ó. Tá? Beleza, vamos compilar aqui. Ó. Apply. Ele compilou aqui, ó, trigger up empregados 3 compilado. Vamos fazer uma inserção. Ó. Então, na minha empregados 3, eu estou fazendo o quê? Fazendo a inserção desses 3 dados aqui, 4 dados. Nulo, teste, essa data aqui e a itprog. Beleza?
o que ele está falando aqui. Cannot percent a trigger attempt to commit or rollback. You write a trigger does not commit the rollback. Então eu estou fazendo um insert into na empregados 3. Vamos ver aqui na linha 166. Devo estar infringindo alguma coisa. Dia, mês e ano. ITprog no report. Cannot commit a trigger. Tá, vamos compilar de novo sem esse commit aqui, ó, para ver o que ele está falando. Ele está me monitorando a minha tabela de log empregados 3. Desk empregados, ele vai ter a mesma estrutura, beleza. E aqui vamos dar um rollback, só por desencargo, que aconteceu alguma coisa. Vamos tentar fazer a inserção novamente no empregados 3, que é o que ele está monitorando aqui, ó. Então vamos lá. Limpa. One row inserted. Beleza. Então aqui, se a gente der um select asterisco from na log empregados, ó, eu tenho um empregado aqui que na verdade, ó, dia 6 do 6, dia 6 do 6 aqui, ó, o usuário HR, né, ele inseriu o que? Um novo valor, ó, empregado 1. O last name, ó, o e-mail, são todos os valores que eu coloquei aqui, certo? E na empregados 3, ó, na empregados 3 ali, ó, o 1, o last name, o e-mail, ó, correto? Então, isso daqui é a data que eu acabei colocando ali no meu insert, ó. Então, para a parte de inserção ele está funcionando, né? E aí depois vocês precisariam pegar e fazer as outras, os outros testes de deleção e atualização, mas provavelmente também dê certo aí. Ok? Com essa parte a gente consegue resolver então esses exercícios de triggers. Então mais uma lista praticamente finalizada aí. Beleza, pessoal?